Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Estamos aqui em uma live esta que tem como tema verdadeiro evangelho e as afrontas e os confrontos do século XXI, nesse período de pós-modernidade que nós estamos vivendo. E para esta tarde, nós iremos contar aqui com a cooperação do nosso irmão Sérgio Paulo e da irmã Ana, adorando a Deus com alguns louvores, queridos. Vocês que estão entrando na live, a paz do Senhor para todos. Vão compartilhando a live, por gentileza. Envie aqui essa live para mais pessoas serem edificadas com as mensagens que serão aqui ministradas, com os louvores que serão aqui entoados. Deus abençoe os irmãos que estão entrando, em nome de Jesus. A paz do Senhor, boa tarde para todos. Será uma live imperdível, uma live muito edificante, onde o Senhor vai ser glorificado. Jesus com certeza vai ser glorificado. Fique conosco. Daqui a pouco nosso irmão Sérgio Paulo estará entrando. Pai do Senhor, irmã Lisandra. Pai do Senhor, irmã Raquel, irmão Paulo. Deus abençoe. Irmão Sérgio Paulo está entrando também. Irmão Erivelto de Teresina, Piauí. Deus abençoe. Irmã Josênia. Deus abençoe os irmãos do Piauí. Deus abençoe todos vocês. Gente, vai compartilhando a live de hoje. Vai ser uma live muito abençoada. O nome do Senhor vai ser glorificado. Temos alguns convidados hoje à tarde. Vai ser, na verdade, depois da live do Projeto Atos, a primeira live que nós teremos hoje aqui, que vai trabalhar um tema específico voltado para o verdadeiro evangelho, né? Irmão Sérgio Paulo, envia o convite aqui para a gente aceitar. Sérgio Paulo já está aqui na linha já. Daqui a pouco o irmão Sérgio Paulo vai começar. Isso, irmão Sérgio Paulo. Irmão... Amém. Irmão Camilo está aqui na live também. Deus abençoe, irmão Camilo, irmão Jefferson. Pai do Senhor para todos, irmão Gustavo. Pronto, espera só o irmão Sérgio Paulo entrar aqui para a gente começar. Entrar ao vivo. Meus queridos irmãos, vai compartilhando a live de hoje. Não esquece. Ative aqui, né? Acione aqui esse aviãozinho para mais pessoas terem acesso à live de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Irmã Ana, Pai do Senhor, irmã Lediane, todos os irmãos sejam saudados em nome de Jesus. Irmão Sérgio, envia aqui, querido, o convite para a gente aceitar mais uma vez. Enquanto o irmão Sérgio aqui envia, os irmãos vão compartilhando. Já temos mais de 20 pessoas aqui. Queridos, nós iremos hoje ter um tema base para você que está entrando agora. Irmão Abner, Deus abençoe. Nós iremos ter um tema base de hoje, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas. Vou tentar aqui. Amém. Estaremos orando pelos irmãos também, pelos períodos de oração que vocês também fazem. Irmão Sérgio Paulo entrou aqui. Deu certo, meu amigo? Deu certo, servo de Deus. Está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo perfeitamente. Meus irmãos, vocês estão conseguindo ouvir bem o irmão Sérgio Paulo e a minha pessoa também? Digite aqui amém, confirmando. Os irmãos coloquem aí se estão conseguindo nos ouvir bem. Gentileza. Vai colocando aí se vocês estão conseguindo ouvir. Isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Desejo saudar aí os irmãos que estão entrando, né? Com a paz do Senhor. Eita, os irmãos de Rio dos Anjos, Thales, lá de Santa Catarina, estão nos acompanhando aqui também. Amém, meus irmãos de Santa Catarina, paz do Senhor Jesus. É bênção, o povo é bênção, o povo é bênção. E eu louvo a Deus por todos que estão aqui na live, né? Thales é um amigo de muito tempo. Altos e baixos a gente já passou junto aí. Thales é um irmãozão que eu tenho e eu louvo a Deus pela vida de Thales. Estamos aqui hoje para falar um pouco de Jesus, um pouco da Bíblia. Passagem franca do Piauí nesse final de semana. A gente vai estar aí pregando. É bênção, muita gente aqui do Piauí. E verdade. Eu louvo a Deus pela vida de todos, né? E estamos aqui para cooperar em nome de Jesus. Quem me segue e me acompanha aqui no Instagram, siga o irmão Thales, certo? Os conteúdos dele, bíblicos. Pode seguir o irmão Thales, você vai ser edificado pelas mensagens bíblicas, cristocêntricas, conteúdo voltado realmente para o verdadeiro evangelho.
Você não vai se arrepender. E hoje você não pode perder essa live. Fique ligado conosco. Tem um avião aqui, ó, no canto inferior direito da sua tela. E no canto inferior direito da sua tela você vai compartilhar para seus amigos. Você fica presente conosco e vamos ouvir Jesus falar, né? Já já a gente tem mais uma irmã aí que vai estar louvando, né, conosco, cantando os louvores de início. E eu louvo a Deus pela vida de todos e desde já eu fico grato a Thales pela ideia, né, da gente estar aqui junto hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos que estão entrando aí, vão compartilhando. Sérgio, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Meus irmãos, na verdade, vocês perceberam que nós não fizemos nenhum tipo de anúncio assim há alguns dias anteriores, né? Porque, na verdade, foi uma direção de Deus para hoje à tarde. Estávamos conversando e eu senti de Deus de fazermos uma live hoje à tarde para tratar sobre essa temática, uma temática muito atual, que se trata do verdadeiro evangelho. E sentimos de Deus de convidar o nosso irmão Sérgio Paulo e também a irmã Ana vai cantar também alguns louvores. E enquanto você está aí, a sessão da live vai compartilhando, porque o conteúdo de hoje é extremamente bíblico. Agora, eu digo uma coisa para você. Se você gosta de Bíblia, fique conosco. Se não gosta, fique também, porque Deus vai te edificar. Meus irmãos, nós iremos fazer uma oração aqui, Sérgio, apresentando a live de hoje, para que esta live seja uma live de edificação espiritual, de renovo e até mesmo de salvação, né? Nós cremos que Jesus pode salvar, pode batizar, pode renovar pessoas através dessa live desta tarde. Eu creio que o Senhor fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então eu quero fazer uma oração de início para dar abertura aqui à live e as ministrações consequentes em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, damos-te graças por esta tarde. Acreditamos que tu estás entre nós. Acreditamos que foi o Senhor que nos orientou para fazermos essa live na tarde deste dia. Te louvamos pela vida, por acordar, por se alimentar e pelas tuas bênçãos que estão sobre nós. Queremos pedir as tuas bênçãos sobre a vida de todos aqueles que estão, Senhor, do outro lado agora, sintonizados, conectados por intermédio dessa rede social do Instagram. E eu tenho certeza que eles serão edificados, serão renovados, outros serão exortados, confrontados pela palavra. Tu és o mesmo, tu podes, Senhor, curar, pode libertar, pode salvar e pode batizar com o Espírito Santo. E creio sim que através de uma live o Senhor pode alcançar alguém com o poder de batizá-lo, curar, libertar pessoas de opressão, de ansiedade, porque aonde tu és centralizado, algo diferente acontece. Onde a tua palavra é pregada, o poder do evangelho, o poder da graça, Senhor, gera resultado, gera enriquecimento espiritual. E nós te agradecemos por este momento e apresentamos essa live. Usa teu filho que vai pregar a palavra, nos dê a direção certa, nos dê a condução certa para esta tarde, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês que não seguem o irmão Sérgio Paulo, sigam o irmão Sérgio Paulo. Sérgio, se apresenta, Sérgio, rapidamente, de que ministério tu és, de qual é a igreja que tu congrega, quem é o teu pastor, para os irmãos que não te conhecem, te conhecer a partir de hoje. Fica à vontade. Meus irmãos, meus irmãos, eu sou o irmão Sérgio Paulo, jovem pregador do Evangelho aqui no estado da Paraíba. Nosso pastor presidente, tanto meu quanto de Thales, é o pastor José Carlos de Lima. Somos pastoreados por ele e pelo nosso estimado pastor setorial, pastor Jailson Marinho. Eu e o irmão Thales, irmão, para quem não nos conhece, a gente congrega juntos, na mesma congregação, lá no Ernesto Gásio. Tanto eu como o irmão Thales congregamos ali, ladeados já há um tempo, né? Juntos ali com o nosso pastor e fazemos a obra de Deus aqui na cidade de João Pessoa. E nós louvamos a Deus que eu e o irmão Thales somos, o irmão Thales já tem uma idade mais avançada do que a minha, não tanto, mas um pouco mais avançada, mas a gente louva a Deus que a gente é da mesma congregação, atende eventos juntos, pregamos juntos, e a gente tem essa amizade que Deus tem nos dado, né? Deus tem nos dado essa amizade, e tem sido uma bênção para mim, também creio que tem sido uma bênção para o irmão Thales, e eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui conosco. É uma alegria de verdade estar com vocês, e vamos juntos adorar a Deus aqui, dar lugar,
que quem acompanha a gente, vocês sabem, a gente é pentecostal, a gente dá lugar, crê no poder de Deus, prega o evangelho da cruz, crê em salvação, batismo com o Espírito Santo. Esse é o nosso evangelho, o evangelho de poder. Então, a gente anda junto até hoje porque a gente compactua dessa mesma linha. Então, eu sou um jovem bíblico, pentecostal, creio nos dons espirituais, na sua continuidade, creio na atualidade dos dons para a igreja e creio que se você se dispor, Jesus pode te batizar, te usar, te transformar pela cruz, te levar para o céu. Então, são essas nossas convicções. E você já disse que não acompanha o irmão Thales, acompanhe também urgente. Siga lá, sai da live e entre no perfil dele só para seguir ele agora, depois você retorna e a gente vai, o nome de Jesus sendo glorificado. Lembrando também, né, Thales, que a gente tem os canais no YouTube da gente, que tem as nossas mensagens completas, né? Pregador Thales Vinícius, Thales com TH, e o meu pregador Sérgio Paulo. Você vai ver as mensagens completas aqui nos templos, nosso templo central aqui na Paraíba, em outros locais que a gente prega, e as mensagens ficam registradas. Amém. Meus irmãos, sigam o Sérgio Paulo, se inscrevam no canal, como ele já falou, pregador Sérgio Paulo, tá certo? Siga ele e também participe das mensagens, compartilhe as mensagens, ministrações, trechos de mensagens que têm alcançado milhares de pessoas, muitos testemunhos que estão sendo gerados através de ministrações pregadas pelo irmão Sérgio Paulo. Eu também tenho um canal no YouTube. Graças a Deus, Sérgio, essa semana alcançamos 10 mil inscritos. Glória a Deus. Glória a Deus. 10 mil inscritos. E nós louvamos a Deus por cada inscrito no canal. Milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas estão acompanhando os vídeos lá no YouTube. Você pode agora também se inscrever no nosso canal no YouTube. Pregador Thales Vinícius e o pregador Sérgio Paulo. O irmão Sérgio Paulo mesmo. Ele congrega conosco aqui na DPB Geyser. É uma bênção de Deus. E Deus tem aprovado e usado o nosso irmão Sérgio Paulo com muita autoridade. Queridos, antes de nós falarmos a palavra e trabalharmos esse tema, Deus abençoe todos os irmãos que estão comentando aqui. Fique conosco, não saia. Se você sair, você vai perder. Compartilha. Compartilha a live. Meus irmãos, nós iremos também ter a participação da irmã Ana. Irmão Sérgio, você pode apresentar a irmã Ana para os irmãos, Sérgio? A irmã Ana, não sei se ela ainda está aqui na live. Cadê ela? Ela já está aqui. Ana, se tu estiver por aqui, tu dá um oi para a gente identificar. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Para a gente poder. A irmã Ana, ela vai louvar a Deus com 3 louvores. Ela vai louvar o Senhor para introduzir a live. Depois nós iremos trabalhar. Escute só, para você ter noção do que nós iremos falar. Ela está aqui, Thales, mas só tu é quem pode convidar ela. Pronto. Eu vou falar um pouco da estrutura da live de hoje para os irmãos ficarem aí conosco. Nós iremos falar sobre o perigo da secularização. Nós iremos falar sobre a mundanização do sagrado. Nós iremos falar sobre a depreciação do santo em detrimento da prioridade do profano. Nós iremos falar sobre os desvios de conduta da sociedade pós-moderna. Nós iremos falar sobre secundarizar as escrituras e estabelecer como certo o meu padrão de pensamento, que é uma coisa que muita gente está defendendo aí. E nós iremos falar sobre o outro evangelho que Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículos 1, ou melhor, retificando, versículos 8 e 9. Então, para você ter ideia da temática de hoje, vai ser uma temática bem confrontativa. Mas nós iremos aqui ouvir nossa irmã Ana com os louvores e logo em seguida iremos falar das experiências e entrar nessa temática para ganharmos tempo. Irmã Ana, manda a irmã Ana dar um oi aqui novamente para a gente aceitar ela aqui. Cadê a irmã Ana? Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui. Pesquisar. Você consegue, como você iniciou a live, você consegue sim adicionar ela. Isso, vou convidar ela aqui agora. É Ana Caroline, irmã Ana Caroline. Ó, Thales, a irmã botou aqui que tu vai para Feira de Santana, 7 de setembro. Isso! Estaremos em Feira de Santana, na Bahia, estaremos em Camaçari. Amém! Apareceu aqui, irmã Ana. Paz do Senhor, irmã Ana. Pai do Senhor. Tudo bem, minha irmã? Pai do Tá ouvindo Senhor. bem? Estou ouvindo bem. Os irmãos estão ouvindo bem, irmã Ana. Digitem aqui um amém, um ok. Acredito que sim. Sérgio, você está ouvindo bem, Sérgio? Irmã Ana? Estou ouvindo muito bem ela. Irmã Ana, seja bem-vinda à nossa live de hoje, uma live que tem como tema o verdadeiro evangelho e os confrontos
que a gente está enfrentando, principalmente a geração de jovens, nessa sociedade pós-moderna, uma sociedade de confronto e de afrontas, né, no tocante aos nossos princípios bíblicos. Irmã, se apresenta um pouco para o pessoal lhe conhecer, quem é o seu pastor presidente, qual igreja você faz parte, onde você congrega, e depois a senhora já pode cantar os 3 louvores, ministrar. Tenho certeza que muita gente vai ser edificada. Fica à vontade. Bênção, Pai do Senhor a todos. Para mim é uma Amém. honra participar da live pela primeira vez. Eu sou de Abreu e Lima, meu pastor Amém. é o pastor Roberto José dos Santos. Congrego na Jaguarana, em Paulista, lá escondidinho. O meu pastor local é o pastor Marcelo Barbosa. E vamos adorar Jesus, né? Toca um pouquinho de violão, Amém. mas Jesus vai falando com a gente e vai ser E bênção. eu sou também, mano, que a senhora também gosta de tocar sanfona, é verdade? Eita! Rapaz, eu arranho. Eu tento por ali. É bênção demais. Irmão Sérgio, é bênção de Deus, irmão Sérgio. Jesus é bom, né? É bênção de Deus, irmão. Para quem não conhece irmã Ana é minha futura esposa, viu? Logo dizer a vocês que ser bem aberto. E ela vai cantar para Jesus e vocês vão ver que irmã Ana é vaso. Porque Amém. para casar com a gente tem que ser vaso igualmente, né? Irmãos, a minha esposa, irmã Jaqueline, não está na live, mas ela está assistindo aí. Irmã Jaqueline Max. Acredito que ela já está conhecendo a irmã Ana aqui via live. Deus abençoe, filha, grandemente. Irmã Ana, fique à vontade. Se sinta bem entre nós aqui e deixe Deus lhe usar. Viu? Amém, glória a Deus. O hino que eu vou louvar é uma oração. É bem conhecido ele. Creio que Deus ele vai falar conosco nesta tarde. Eu disse a Deus que eu não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim. Glória a Deus. Que a sua misericórdia foi quem me trouxe até aqui. Que a sua bondade, a sua compaixão me alcançou. Glória. Disse a Deus, sou falho e imperfeito, e às vezes eu erro demais. Sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir lhe agradar de todo o coração. E eu disse a Deus que o meu maior desejo era cumprir o seu querer. E por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo nele obedecer. Disse a ele com sinceridade, Deus, abra a mão de mim. Aleluia. Mas Deus me disse, Glória a Deus. o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Em meio às tuas fragilidades, sentirás minha grandeza. Quando tu pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho a solução. Glória. Eu te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um investimento tão grande que eu não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, Glória. as tuas falhas. Glória a Vou Deus. perdoando as tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Eu Glória. vou usar você, capacitar você. Vou te dar unção, vou te renovar, depois vou te encher. E através da tua vida eu vou fazer milagres.
Glória a Sabe Deus. qual é o segredo? Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome, pois mesmo você sendo falho, mas eu te amo. Glória. Aleluia, em nome de Jesus. Como eu te amo. Aí Deus ele fala pra mim e pra você assim: se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Mas quando você pensa em parar, eu te renovo. E se um dia você vier a fracassar, eu te levanto. Glória. Teu amigo, teu ajudador. Então descansa e espera, Glória. pois eu sou o teu Senhor. Glória. Aleluia, glória a Jesus. Se não fosse o amor de Deus em nossas vidas, nós não estaríamos aqui nesta tarde. Mas Deus ele tem cuidado da minha e da tua vida. Você que está nos ouvindo, que está nesta live, Deus ele tem cuidado da gente. Sinta a presença de Jesus aí na sua casa. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Não almejo nada que o mundo dá, Glória. pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Só a tua presença. Aleluia, glória a Deus. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Tua presença é a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É verdade. Aleluia. É a tua presença. Glória a Deus. Quando sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. É a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo pra me acompanhar. Só vou com tua
tua presença. Glória a Deus. Só com tua presença. Glória. É a tua presença. É a tua presença que me faz deixar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estou cansado e sem forças. Glória. Tenho que avançar. Aleluia. É que Deus me chame para ir pra lá. E ali tua filha, Glorificado seja o nome de Jesus. é a luz. Jesus, Senhor glorificado, meu Pai. Noites são claras sem par. Sei que algum dia no vale só haverá a paz, só haverá paz no vale para mim. Glória a Deus. Eu sei, não haverá tristezas, nem temor, nem lutas. Ali só haverá paz no vale para mim. Eu sei. Glória a Jesus. Há uma terra além do rio, estamos doce que somente alcançaremos pela fé. Aonde entrar a ver Glória. neste lar de bem supremo. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, campanhas estão a tocar, santos e anjos a clamar. É a glória, aleluia, e resplendor, e nesta terra além do rio que chamamos doce eterna. Quando o Salvador chamar
Glória a Deus. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Minha irmã, Deus abençoe a senhora grandemente. Hinos de adoração. Esses hinos aí que a senhora cantou por fim, eu cresci ouvindo. Como diz um pastor amigo meu, nem sou tão velho, nem sou tão novo. É bênção. Mas Deus abençoe a senhora grandemente. Obrigado pela participação na nossa live. E quem sabe, a depender da sua correria, não sei se ficar até o final, a senhora pode cantar mais um hino. Se puder, bênção. Viu? Amém. Eu que agradeço. Foi uma honra. Deus abençoe. Eu creio que a live vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, como já está sendo, né? Deus ele tem falado conosco. Amém, irmã. Muito obrigado. Fique conosco aí. Amém. Agora, irmão Sérgio Paulo vai nos trazer uma palavra, a gente vai trazer alguns testemunhos. Muito obrigado, grandiosamente. Obrigado pela participação. Bem-vindo. Sérgio, se prepara aí, Sérgio, para nós agora trabalharmos a temática. Meus irmãos, sigam a irmã Ana, viu? A irmã Ana participou conosco. O arroba dela aqui, né? É Ana Carolina, né? Sérgio? Ana Caroline, com K. Ana Caroline com K. Os irmãos que quiserem seguir a irmã Ana, sigam para acompanhar o ministério. Adorou o seu com louvores espirituais, louvores de adoração. São verdadeiras orações. E os últimos são louvores que eu cresci ouvindo. Louvamos a Deus por isso. Pois bem, meus irmãos, vamos agora trabalhar a tão falada temática de hoje à tarde sobre o verdadeiro evangelho. E antemão, se nós falamos do verdadeiro evangelho é porque existe o falso evangelho. O pseudo-evangelho são as mensagens que têm sido pregadas hoje para deturpar aquilo que se diz, aquilo que realmente é verdade. O que significa verdade? Significa a palavra verdade do dicionário. Verdade é uma propriedade de estar conforme ou fato ou a realidade. E nesse caso aqui, a verdade ou o verdadeiro evangelho é uma propriedade de estar conforme às escrituras. Então, quando se trata sobre verdade, no contexto de dicionário, é aquilo que está conforme um padrão ético, um padrão espiritual, um padrão moral, e esse padrão que nós seguimos é o padrão do Evangelho. Então, a verdade é isso, um fato, um evento real. Então, verdade é tudo aquilo que transmite algo oriundo de um fato real, de uma vericidade. O que é que a gente está trabalhando aqui? O Evangelho. O Evangelho é um fato. O Evangelho é algo real, dado pelo próprio Cristo. Nós sabemos que Evangelho, do original, significa boas novas. Boas novas. Então, de início, quem trouxe o verdadeiro Evangelho? Ou quem trouxe o Evangelho? Anunciando. Jesus. Jesus anunciou o Evangelho. Então, onde é que nós iremos trabalhar isso? Nós iremos ter por base, disse ao irmão Sérgio Paulo, que estaria aqui deixando um texto, né? Como leitura oficial para esta tarde. O irmão Sérgio Paulo, a irmã está dizendo que o ventilador está atrapalhando um pouco aqui a conexão da sua live. Eu acredito que agora voltou ao normal. Isso, tudo certo. Meus irmãos, vamos ler a palavra. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Pois bem, meus irmãos, Sérgio, eu vou introduzir rapidamente e a gente vai entrar na aplicação já com algumas perguntas, tá certo? A carta aos Gálatas, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Essa carta, irmão, foi escrita em meados do ano 49 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta tematizando sobre a salvação pela graça mediante a fé.
ele escreveu essa epístola às igrejas da Galácia e as autoridades no assunto testificam que os gálatas eles eram gauleses oriundos do norte da galáxia. Então percebemos aqui que Paulo, quando escreve aos crentes na Galácia, ele tem como um tema central ou como assunto principal dos Gálatas um debate sobre essa visão de graça, de não deturpar aquilo que aprendeu, de não sair das raízes da essência bíblica. Por isso que, em resumo, Paulo escreve para exortá-los. Por que, Thales? Quando você percebe aqui, Paulo prefaciando, Sérgio, a gente percebe que ele começa a trabalhar que muitos estavam saindo de forma rápida ou mudando a concepção, saindo das bases, saindo da direção do verdadeiro evangelho. E Paulo chega a ficar admirado. Ele diz, versículo 6, eu estou maravilhado de que vocês, de forma tão depressa, passaram daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então a gente percebe aqui que Paulo está assustado pelo fato dos crentes da Galácia estarem se desviando com muita pressa daquilo que é verdadeiro. Aí nós iremos trabalhar a temática de hoje. Perceba bem, porque Paulo diz que anátema, que significa anátema? Anátema significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição, o que será alvo da ira divina e da condenação eterna. Em resumo, o que é anátema? Maldição. Paulo está dizendo, aquele que vos anunciar outro evangelho, seja este considerado um maldito. E é um pouco pesado, porque se formos olhar, Sérgio, por uma visão bíblica, se o próprio apóstolo Paulo está dizendo que aquele que lhe anuncia outro evangelho, que evangelho é esse? Que não tem Cristo como centro, que não tem crença na encarnação do Verbo, no desenvolvimento do próprio Cristo no seu ministério. Ele não crê no batismo de João Batista no Jordão. Ele não crê no batismo de Jesus. Ele não crê no ministério de Jesus. Ele não crê na divindade do próprio Cristo. Um evangelho que não prega crucificação, ressurreição, glorificação, juízo. Este evangelho, ele é maldito. Quantos pregadores malditos não tem por aqui pregando no século XXI? Agora, eu quero passar para o nosso irmão Sérgio, para nós falarmos aqui um pouco sobre a temática que de forma anterior nós havíamos conversado para trabalhar. Sérgio Paulo, antes de você começar a pregar, eu queria conversar contigo hoje, com os irmãos também, sobre o perigo da secularização. Como os irmãos me conhecem, eu gosto sempre de falar e trazer o significado. O que é secularizar? Quando eu falo de secularizar, o termo secularização, irmãos, faz referência ao processo gradual de abandono dos preceitos culturais que se apoiam na religiosidade. Então, quando eu falo sobre secularização, eu estou falando da desvirtuação do apoio da religiosidade para trazer outros pilares sociais, excluindo aquilo que é religioso, aquilo que é espiritual, aquilo que é divino. Em outras palavras, secularizar está relacionado com o surgimento de um modo de vida que não mais está estruturado ou subordinado a uma visão firmada em hábitos ligados à religiosidade. Ou seja, estou falando de pessoas que são adeptas a algo que não condiz com aquilo que se diz espiritual, religioso. Eles não acreditam nisso. Então a gente vê uma batalha, uma tentativa constante de secularizar a Bíblia, de secularizar o Evangelho, de secularizar as pregações. Então aqui, como eu pontuei, nós iremos falar. Sérgio, eu queria que você pudesse agora
também dialogar comigo sobre o perigo da secularização. Na sua visão, quais são os malefícios que a secularização pode trazer para o ministério de um jovem que está iniciando agora, para a igreja de forma geral, para o seio da comunhão da igreja? Eu queria que você abordasse um pouco sobre quais são os malefícios da secularização no meio da igreja, trazido para dentro da igreja. Servo de Deus, é o seguinte, para mim, a maior referência de... Você está me ouvindo bem? Está conseguindo me ouvir? Está um pouco Pronto. baixo, mas eu estou te ouvindo. Está ouvindo bem agora? Agora. Está bem melhor, né? Olha, acerca da questão de secularizar, eu observo muito a nação de Israel como exemplo. Vale salientar que Deus ele divide o mundo em 3 grupos. A Bíblia diz que Deus conta com Israel, conta com a igreja, e existem também os gentios, que são os outros povos e as outras nações, né? Então Deus divide o mundo em 3 grupos. Essa é a divisão de Deus para a humanidade. Tanto é que Paulo vai dizer lá em Coríntios: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Então nem a Israel, nem aos gentios e nem à igreja de Deus, os grupos de Deus. E como uma fala inicial, vale salientar que Israel era um exemplo para as outras nações em questão cultural, em questão religiosa, no tocante à sua legislação, no tocante a seus costumes. Deus deu toda a estrutura de uma nação para Israel com um propósito singular, de fazer com que eles fossem diferentes das outras nações. Mas qual era o problema de Israel? O problema de Israel era que a todo tempo Israel tinha o anseio de ser como as outras nações eram. Entendeu? Então, assim, o grande perigo da secularização é esse aí. É porque Deus ele vai estabelecendo um limite, Deus ele vai estabelecendo um norte, existem linhas morais que nós não podemos ultrapassar de maneira alguma. Existem linhas estabelecidas por Deus para a nossa vida espiritual e limites que nós não podemos atravessar. Aí a gente olha para a nação de Israel e vê constantemente Israel querendo imitar as outras nações. A saber, vemos a história de Êxodo, quando o povo, vemos a história de 1 Samuel, quando o povo está ali, olha para Samuel e diz: queremos um rei, como as outras nações também têm um rei. Queremos ter a nossa vida determinada por um governante, assim como é as outras nações. Deus olha para Samuel e diz: o povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim como liderança. Então, o povo de Israel sempre tinha essa percepção. Eles queriam viver como as outras nações. Enquanto Deus mandava provisão no livro de Êxodo, alguns paravam e olhavam assim: coisa boa eram as paneladas de comida que tinha no Egito. Verdade. Está entendendo a perspectiva? Quando a gente olha para ali aquele período também crítico da nação de Israel, que é o cativeiro babilônico, começa ali em 605 a.C., o cativeiro babilônico, e nós percebemos que também Israel perde essa figura. Por quê? Israel sempre estava oscilante. Ora Israel tinha uma identidade, ora Israel estava firmada, não relativizava nenhum valor, e ora Israel estava fraca, debilitada, caída e prostrada diante do mundo e das outras nações e diante dos seus pecados. E a gente vê que naquele período crítico, você vai entender porque eu estou fazendo essa introdução, Israel chega diante daquela situação e o problema ali, a secularização estava tão grande, mas tão grande dentro do período do cativeiro babilônico, que o povo de Israel já estava totalmente instruído, quando a gente vai ver a história, instruída a não ir mais ao templo, o sacrifício havia cessado, o próprio Deus chega, toma a boca de Isaías e diz assim: o jumento conhece a sua manjedoura, todavia Israel, meu povo, não me conhece, eles não me compreendem. Deus toma a boca de Jeremias e diz: como poderá uma noiva se esquecer dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim. Então tá aí a gravidade do problema, ao ponto da gente olhar
e ver Jeremias profetizar um rolo e ver o rei Jeoaquim colocar o rolo no fogo. Tá aí o problema, irmãos, da secularização, e agora eu vou complementar a minha fala. O grande problema da secularização é porque ela vai entrando pouco a pouco e já já você está enfermo por completo. A secularização ela não aparece como um conjunto de ideias que logo você vai perceber que tem algo de errado ali. A secularização ela vai te apresentar alguns modelos e alguns costumes, alguns comportamentos que vão apresentar para você e vão lhe comunicar a seguinte frase: se você for crente e fizer isso, não tem nada a ver, porque não é pecado, você ainda não está pecando. Então, quando de repente, Thales, a gente vai chegando perto das linhas dos padrões morais de Deus, e de repente a gente ultrapassa esses padrões e a gente fica sem perceber e diz: meu Deus, como é que eu já estou fazendo isso? Como é que eu já estou praticando tal coisa? Como é que eu já estou lidando com isso? É por isso que o escritor de Provérbios diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, é melhor você levar o seu coração à postura de extremismo em cumprir o que a Bíblia diz, do que você levar o seu coração a uma liberdade que você não vai conseguir conter. É muito melhor você se resguardar. Então, qual é o período da secularização, respondendo a pergunta de Thales, para o ministério jovem? Na minha percepção, a secularização ela vem trazendo essa percepção de coisas que não são pecados e que de fato são, mas ela traz consigo essa ideia de não é pecado, não é ilegal, você não vai estar infringindo nenhum tipo de regra divina, certo? E na realidade, ela vai ressignificar o conceito daquilo que Deus estabeleceu. Então, a secularização ela é uma proposta do diabo, porque quem ressignifica aquilo que Deus diz é o diabo. Foi o diabo quem disse assim a Eva: não foi assim que Deus disse. Então, a secularização ela traz essa proposta de te mostrar algo que Deus falou de uma outra maneira a ser interpretada. E com isso, vai ferir o teu ministério como jovem. Sabe por quê? A secularização ela vai dizer para você: você como jovem pregador, você pode se dedicar a cair de cabeça na obra, não precisa congregar. Tem muita gente que tem essa ideia na cabeça. Então, é uma secularização. É uma secularização da nossa atualidade. Eu conheço diversas pessoas que 30 dias de agenda, não vai numa santa ceia, não vai num culto de doutrina, não sabe o que é uma escola bíblica para obreiros, não sabe o que é uma escola bíblica para jovens, não sabe o que é um estudo bíblico com o seu pastor, não tem intimidade, a sua agenda não é apresentada. O que é isso? A secularização trazendo sobre você um modelo de independência que Deus não exigiu. Ah, mas pregar é um ato de Deus. Tudo bem, é um ato de Deus. Mas viver sem liderança é um ato do diabo. Então, um ponto da secularização, isso aí são vários. Quando a gente vai passar, outro ponto da secularização, levar o ministério como um trabalho. Você não senta para ler a Bíblia ou para ler um livro de maneira devocional, mas você só pensa em pregar para as pessoas e nunca pregar para si mesmo. Verdade. A secularização também entra nesse ponto, porque você começa a relativizar. Uma coisa interessante também, quando a gente fala sobre secularização, veio à memória quando Moisés subiu ao monte. Moisés subiu ao monte e deixou o povo na mão de Arão. Ele disse: Arão, tu toma conta do povo enquanto eu vou ter um momento de intimidade com Deus. A Bíblia diz que Arão foi tão pressionado pelo povo, porque o povo disse assim: ele não vai voltar mais. O povo. Agora, interessante, Sérgio, que esse mesmo povo foi o povo que viu Moisés estender a vara nas águas. Foi o povo que viu Moisés, através de Deus, operar sinais. Um braço forte, Deus tirou o povo do Egito. Mas a Bíblia diz que quando Moisés passa dias sem retornar, o povo não sente falta de Moisés no sentido positivo. É tão tal que, se o povo respeitasse a liderança de Moisés, eles não tinham trazido a secularização para dentro do arraial. Agora, o mais difícil de se falar aqui nessa live é que quem deu a ideia para secularizar foi o sacerdote. O povo começou a pressionar e dizendo assim: ele não vem mais, façamos um Deus para adorarmos.
façamos um Deus para adorarmos. Este Moisés que subiu não voltará mais. A Bíblia diz que Arão, sacerdote da casa de Levi, literalmente um levita, sacerdote da casa de Levi. O homem que a vara floresceu, né? O homem que a vara dele floresceu para destacá-lo para a consagração. Um homem que teve a aprovação divina. Foi um homem que disse: trazei aqui ouro, pingentes, colares, tudo que se dá para derreter como prata, ouro. Aí a Bíblia diz que trouxeram a ele, ele derreteu e fez um bezerro de ouro. Quando Moisés está no monte, ouve-se um barulho no arraial. Barulho estranho provocado por secularização. Agora é que eu digo. Eu gosto de falar isso, quem me conhece sabe que eu gosto de apertar um pouco. Não confunda barulho com aprovação divina. Não confunda barulho com aprovação divina. Nem todo barulho é aprovação divina. E outro detalhe, Thales. Outro detalhe interessante aí agora nesse gancho que você puxou, porque assim, qual era a intenção do coração de Arão? A intenção do coração de Arão é: façamos um bezerro de ouro e ele agora vamos adorar. E a adoração dele ali não é que estava centralizada na questão do bezerro, é porque ele estava querendo oferecer de algum modo ao povo uma adoração a Deus. E ele pensava que aquilo ali ia levar o povo a enxergar Deus. Como o povo de Israel toda a vida tinha essa percepção errada de pegar a serpente que Moisés levantou, vamos todo mundo agora adorar a serpente, depois mesmo que a serpente nem tinha mais o efeito de cura que Deus tinha conferido a ela. Então qual era a ideia de Arão? Atribuir uma adoração ao bezerro. Esse é o perigo da secularização, atribuir adoração a coisas que não podem ser adoradas. Esse é o perigo da secularização, você levar a adoração, porque pode ser ouro, mas não é Deus. Não é Deus. Está entendendo? Inclusive, Sérgio Paulo, o próprio Arão sabia que as imagens de escultura eram reprovadas diante de Deus. Então ele já quebra princípio. Ele já quebra princípio, achando que estava fazendo o correto. E o que mais tem hoje são pessoas quebrando princípio para agradar a maioria, só que Deus está reprovando. A secularização, por exemplo, ele faz o bezerro, certo? Só que tem uma coisa, eu preguei essa mensagem em Japaratinga, Alagoas. Se alguém de Japaratinga, Alagoas estiver aqui, Deus abençoe a todos. Eu falei sobre o perigo do bezerro de ouro na adoração. E o interessante é que quem deveria defender a ortodoxia da adoração foi quem trouxe para o meio um bezerro. Ou seja, tem coisa estranha atrapalhando a adoração no Brasil. E no mundo, secularização. Vamos lá, Sérgio. O que é que Deus faz quando ele percebe que o arraial está tendo um barulho diferente? Manda Moisés descer. Manda Moisés descer. Agora, interessante. Se merecer glória, você dá. Do mesmo jeito que num sistema existe Arãos, que infelizmente para agradar o povo faz bezerro, e existe Moisés que ainda tem contato com Deus no monte. Agora, para resolver problema desse tipo, só tem que ser Moisés. E sabe qual é o perigo, Thales? Eu vou dizer aqui agora uma coisa. Isso aí é um conselho, tanto para mim, quanto para quem está ouvindo, quanto para nós. Porque o bezerro de ouro ele vem com uma proposta muito boa. E às vezes a gente vai com a intenção de substituir algo que está faltando. Essa foi a intenção do bezerro, a ausência de Moisés. Porque o povo queria uma manifestação de Deus. Então, às vezes, a intenção é boa, a proposta é boa, mas o princípio é quebrado. E quando o princípio quebra, se torna diabólico. Se torna diabólico. Por mais que tenha a intenção excepcional, você pode ter a melhor intenção do mundo em fazer o que você está fazendo, mas se o princípio está sendo quebrado, é diabólico. Então quer dizer que tem diabo na adoração. Tem diabo na
adoração. Ser diabo na Ser adoração. diabo. Porque a secularização, ela propõe uma adoração diabólica, com um significado diabólico, mas com um visual divino. Com uma aparência divina. Aí eis o perigo de muitas pessoas hoje. Por exemplo, eu vou trazer aqui isso como uma espécie de, remetendo-se ao período da Reforma Protestante, das indulgências. Das indulgências. Aquilo ali que a igreja da época, né, por respeito, não citar nome, a igreja da época dava com uma visão, uma boa visão, mas por trás qual era o cunho? Manipulação das massas. Manipulação das massas. Enriquecimento. Aí Lutero vem com a Reforma Protestante, confronta com as teses, prega na porta, as teses na porta para confrontar isso aí. Porque a graça e a transformação não depende de coisas ou objetos. Provém somente de um, de Deus e Cristo Jesus. Então a gente percebe o quê? Que desde o Antigo Testamento a secularização traz prejuízos gigantescos para o cenário do culto e da convivência eclesiástica. Agora, ainda no gancho do bezerro, Sérgio, pode falar, se quiser falar, pode falar. Olha, só para te complementar, a gente vê, e a maneira como o povo se frustra. Porque, assim, essa eu acho que é o maior prejuízo hoje, porque a gente está ministrando aqui, pessoal, para vocês entenderem, sobre alguém que ministra, alguém que prega, alguém que transmite essas inverdades. Porque, de fato, tem gente que prega, que transmite inverdades. Diz que você não precisa de pastor, diz que você não precisa congregar, diz que você não precisa dizimar, que você não precisa ofertar. Tem igrejas que dizem que nós não precisamos nem sequer evangelizar, porque quem for salvo vai vir para Jesus de toda forma. Então, assim, para a gente ver a que ponto chega isso e prejudica, quem é o maior prejudicado nisso aí tudo? O povo. O povo. É o problema da secularização hoje. A ideia da secularização, minha gente, não é, como as pessoas pensam, de modernizar as nossas igrejas para atrair grupos de pessoas da atualidade. A ideia da secularização é matar o nosso povo. A ideia da secularização, inclusive eu coloquei aqui como um ponto do tópico, mundanizar o sagrado. Correto. Mundanizar o sagrado. E assim, com essa base em Gálatas, nós só conseguiremos, Sérgio, viver a verdade do Evangelho se nós colocarmos em prática o que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, segundo o quê? A renovação da vida. A renovação, a transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu não tenho uma mente transformada, não tenho uma vida renovada, não presto um culto consciente, eu não consigo identificar o que é verdade do que é mentira. Ou separar o que é verdade do que é mentira. Então, vamos para a aplicação, Sérgio. Se o povo adora bezerro, como é que estava a mentalidade e a estrutura espiritual desse povo? Esse é o problema. O que falta na nossa geração é a pregação expositiva da Bíblia Sagrada, entendeu? A nossa geração, ela não precisa viver de milagre. Sabe por quê, Thales? Porque milagre era o que mais Israel contemplava. Sim. Mas milagre não dá substância espiritual para você se manter diante de uma secularização, diante de uma perseguição, diante de um discernimento espiritual. Só tem discernimento espiritual quem tem vida de oração e vida de leitura bíblica. Então, por que é que somente Moisés não aceitou? Por que é que somente
Moisés rejeitou. Você está entendendo? Então, aí, o perigo disso aí, o problema é que o povo vivia. Tô com fome. Moisés orava, o pão descia. Aí, mas rapaz, tô com sede, lapada na rocha, a água jorrava. Aí, mas meu Deus, eu tô cansado, quero comer carne. Meu irmão, choveu carne do céu. Era coluna de nuvem, era milagre demais. Será que o povo não estava vendo? Deus estava. Porque a Bíblia diz que até no encontro de Moisés com Deus, Êxodo 19, houve trovões, ó. Trovão, todo mundo tremia, todo mundo com medo daquele rebuliço. E a gente fica sem entender como é que um povo que vive tanto milagre não tem discernimento. E o interessante é que daquela geração só entrou dois, Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou. Aí é essa questão, milagre não sustenta crente. Milagre é consequência da pregação e do vivenciar o verdadeiro evangelho. Porque o propósito inicial no Novo Testamento, Cristo quando vem, é para trazer as boas novas do reino. Aí a Bíblia diz que ele cura, liberta. Isso é fato. Jesus cura, liberta, salva. Eu não estou fazendo apologia a não acreditar. Eu estou defendendo o quê? A prioridade é falar a mensagem, pregar o evangelho, porque o que gera a fé é o ouvir o evangelho. É o ouvir o evangelho, ouvir e crer o evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Correto? Correto. E sabe qual é o problema da secularização, Thales? Trazendo o gancho do nosso assunto, porque a secularização te propõe a viver uma vida de experiências sem ensinamento. Sem ensinamento. Tá. Ou seja, em resultado, o povo está inchado. Qual é o problema do povo? O povo diz logo, vou para o culto hoje. Se Deus não usar alguém para mim falando em profecia, eu deixo de ser crente. Eu já vi gente dizer isso. Gente, Sérgio, meus irmãos que estão me ouvindo, nós tivemos que adaptar até a temática do culto para atrair o povo. Culto da vitória, culto da pesca maravilhosa, culto do milagre, culto da providência, culto do Pentecoste. Tem gente que só sente Deus quando a temática do culto é culto do Pentecoste. É voltado ao ego dele. Ao ego dele. Quando é culto do Pentecoste, aí ele diz, o culto do Pentecoste é o culto que eu falo língua, é o culto que eu glorifico. Aí quer dizer, abençoado, que tu não glorifica quando é o culto de doutrina, não. Quer dizer que tu não glorifica quando é culto de missões, não. Aí quando é o culto do Pentecoste, tu tá falando língua. Sabe o que é isso? É porque você já está secularizado. Mas Jesus vai libertar sua mente desse cativeiro satânico hoje. Vai lhe dar liberdade, vai lhe dar renovo, vai lhe dar graça de Deus para você voltar a vivenciar a essência no que se diz respeito à Escritura. E essa live aqui é para isso. Se gostar de Bíblia, fique. Se não gostar, coma do mesmo jeito para você sobreviver nos tempos de hoje. Então, para concluir o assunto do bezerro e tu começar a pregar, que a hora vai embora, já é 3h30. Eita, quando Moisés desce, a live tá boa, não tá? Meus irmãos, a live tá abençoada. Tá. Né, Sérgio? Deus abençoe. E o povo tá aí com a gente. Tá com a gente. Compartilha aí. Então a gente vê, Sérgio, o seguinte. Quando Moisés desce do monte, ele coloca a casa em ordem. Eu vou liberar uma palavra aqui. Eu sinto que nesses últimos anos, Deus está levantando obreiros, mulheres, homens de Deus, tementes ao Senhor, para descer no arraial e colocar a casa em ordem. Em ordem. Ô, glória. Deus vai curar as frustrações religiosas do povo, porque a proposta da secularização é viva em milagres. Enquanto Deus está fazendo por ti, não importa o teu comportamento. Se Deus está guardando a tua casa, se Deus está te dando pão diário, se Deus está te abençoando, se Deus está abrindo porta de agenda, tu pode viver como tu quiser. Mas Deus está levantando Moisés para dizer assim, mais vale o ensinamento do que as portas. Mais vale a presença do que as bênçãos. Mais vale ter intimidade com a face de Deus do que receber os favores das suas mãos.
É melhor estar de joelhos dobrados diante do Altíssimo do que viver perdido em qualquer caminho e achar que porque a vida está indo bem, Deus está te aprovando. A secularização traz a ideia de que os favores imerecidos de Deus são a aprovação para o teu comportamento, e não são. O que aprova o teu comportamento é isso aqui, ó. E tem gente nessa live aqui embaraçado. Embaraçado. Tem gente nessa live aqui atrapalhado, mas Deus lhe trouxe para você sintonizar nesta tarde para ouvir esta verdade. Se você estiver sendo edificado com outra coisa que não se diz respeito ao verdadeiro evangelho, você tem a capacidade hoje de, quem sabe, renovar sua aliança com Jesus, aceitar a Jesus como Salvador, e se você já é crente, está na igreja, receber saúde na sua mente. Saúde na mente, porque Deus está levantando Moisés para curar até o coração dos Arões que estão por aí. Dos Arões, é de gente que está ocupando altar, é de gente que canta, é de gente que prega, que dirige trabalho de oração, que dirige igreja, que está precisando de saúde. Você está enfermo diante do povo. Meu Deus. Mas as capas diante de Deus não servem. Hoje Deus está arrancando a capa, porque há muito tempo tu tenta esconder tuas feridas. Deus está arrancando as capas hoje. Moisés está descendo, porque quando o bezerro chega, Thales, sabe o que é que acontece? Moisés chega e os mandamentos são quebrados. Os mandamentos são Hoje é tarde de mandamento de bezerro se quebrar. E outra coisa, não se engane com a alfuria da festa do vale, porque Moisés está descendo do monte para calar a boca de falsos adoradores. E é o tempo. Não é verdade. Se alegre com o movimento do vale, não se alegre com o movimento do arraial. O movimento é grande, a euforia é grande. Rapaz, eu estava comentando com Jaqueline essa semana, o povo está fazendo um corinho hoje, o corinho tem uma frase. Ele repete essa frase 20 vezes e explode com milhões de seguidores. Se eu colocar uma frase aqui dizendo que você está em pecado, que Jesus te ama, quer te salvar, eu tenho certeza que se eu fizer uma live dessa aqui e colocar no Rios, não dá 2.000 visualizações. E eu vou falar a verdade aqui, viu? Doa quem doer. O que o povo quer é elevação de ego. O que o povo quer é aplauso e para remexer o corpo. Mas o evangelho de Cristo, ele não mexe no teu corpo, ele transforma a tua alma, modifica a tua estrutura. E hoje, grave o que eu estou dizendo, viu? É tarde de você sair do mundanismo e entrar para viver coisas espirituais, sobrenaturais com Deus. Porque, meu amigo, olha, Sérgio, você vai pregar agora, prepara a Bíblia aí. Agora. É muito assunto. A gente falou sobre a depreciação do santo. A gente falou sobre a mundanização do sagrado. Os desvios de conduta do povo, Sérgio. E também o povo secundarizou as escrituras e estabeleceu como certo o padrão de pensamento. Arão colocou o pensamento dele como padrão, estabeleceu como verdade, criou um bezerro, Deus reprovou e ele foi confrontado por Moisés. Agora eu só quero deixar uma deixa aqui para servir de outra live. Tem gente que pensa que Deus está com ele, mas Deus já saiu há muito tempo. Pensa que Deus está por conta que a intenção é boa. Ofni Finéias, sacerdote, conhecia toda a liturgia do culto, filho de sumo sacerdote. Na guerra com os filisteus, disseram o quê? Vou pegar a arca da aliança, vamos vencer novamente. Só sei que dessa vez Deus não deu vitória. Então eu quero dizer para vocês aqui nesta tarde, gente, são mais de 60 dispositivos aqui, era para mais pessoas estarem conectadas. Não pense que Deus vai deixar barato o pecado da tenda. Não deixe que a secularização lhe domine e cauterize seu entendimento, porque isso vai fazer com que você perca o temor e Deus vai lhe reprovar e vai sair ele vai sair com a presença. A arca estava lá, mas não venceram a peleja. Mas, Sérgio, Deus vai te usar uma palavra hoje. É assunto para outra live. Mas Deus vai te usar uma palavra hoje. Eu creio que muitas pessoas serão
edificados, e eu vou orar por ti agora para Deus te abrir o entendimento. Amém, Querido Deus, meu amigo. apresento Sérgio Paulo Senhor nesta tarde. Use a boca dele com autoridade, com intérprete, com graça. Sentimos o Senhor aqui. Dezenas de pessoas estão sintonizadas e cremos que haverá sinais e milagres aqui nesta tarde. Em nome de Jesus, usa teu filho, Pai. Amém. Sérgio, fique à vontade, em nome de Jesus. Meus irmãos, compartilhe. Sérgio Paulo agora vai trazer um texto bíblico que ele preparou, vai ministrar a palavra e você tem a oportunidade de convidar mais alguém. Sérgio, fique à vontade. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, baseado no tema proposto pelo nosso irmão Thales sobre secularização e as suas dificuldades para a nossa realidade atual. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que lhe concedesse não se contaminar. Meus irmãos, para os irmãos entenderem uma perspectiva bíblica, nós abordamos uma fala mais técnica, mas vamos abordar aqui agora uma fala mais devocional. Quando nós olhamos para a vida do profeta Daniel, Thales, nós percebemos que em nenhum momento Deus faz questão de, em um período crítico, apresentar Daniel. Pelo contrário, nós vemos Deus mencionar em Ezequiel capítulo 22 que ele desceu para que procurasse um homem que se pusesse na brecha e não achou. E Ezequiel era contemporâneo de Daniel, os mesmos contemporâneos também de Jeremias. Para os irmãos entenderem um contexto, à medida que Daniel estava servindo na corte, Jeremias ficou em Jerusalém destruída por Nabucodonosor. No capítulo 1, nós vemos esse apontamento que Nabucodonosor invade Jerusalém, a destrói, e Jeremias fica em Jerusalém destruída por Nabucodonosor, profetizando aos cativos, aos pobres que ficaram em Judá. Deus toma Ezequiel também para profetizar às margens do rio, que ficava ao lado da grande Babilônia, o famoso rio Quebar, e ali Daniel profetiza as margens, Ezequiel profetiza as margens daquele rio para os judeus que ficaram cativos, mas em nenhum momento Deus menciona Daniel. Vemos na Bíblia Deus tomando a boca de Jeremias e dizendo assim: lembro-me, Israel, da beneficência da tua mocidade, lembro do amor dos teus desposórios, capítulo 2, quando tu andavas após mim um deserto em que não se semeava. Eu lembro, Israel, de quando tu eras santidade para o Senhor. Deus toma a boca de Jeremias e diz: faz tempo que eu rompo as tuas ataduras, vocês estão em pecado, vocês precisam se converter, vocês precisam mudar de vida. A Bíblia diz também, no versículo 13, que Jeremias profetizando fala: duas maldades meu povo cometeu contra mim. Primeiro, abandonaram a mim manancial de água viva e cavaram para si cisternas rotas, onde não produzem águas como Deus produz de si mesmo, que é o manancial de água viva. A gente vê, por exemplo, no livro de Jeremias, ele mesmo profetizando e mencionando profetas da sua época, no capítulo 23, versículo 11, e diz assim: olha, eu vi maldade nos profetas do norte, todavia há mais maldade nos profetas do sul, em Jerusalém, do que nos profetas de Samaria, porque os profetas de Samaria, eles tinham uma vida errada, mas os de Jerusalém, eles são adúlteros, eles apoiam os ladrões, eles são bandidos, do sacerdócio ao profeta está tudo corrompido, e a mensagem é arrependimento. Aí Jeremias diz assim: olha, eu tenho uma mensagem para entregar para o rei, e a situação do rei era pior do que a situação do sacerdócio e do que a dos profetas. Jeremias preso, chama o homem, diz: tá aí a mensagem, escreve no rolo, entrega para o rei. E quando ele vai lá entregar a mensagem para o rei, irmão Thales, a Bíblia diz que o rei escuta as palavras e lança o rolo no fogo.
E qual era a mensagem de Jeremias? O mesmo arrependimento. Mas diante desse cenário, em nenhum momento nós vemos o nome de Daniel ser mencionado. Daniel estava escondido aonde, irmãos? Na corte. A Bíblia diz que ele era da linhagem real. A Bíblia diz que ele era da linhagem dos nobres. Então Daniel era príncipe em Judá. Daniel trabalhava na corte de Jeoaquim. Daniel era um homem nobre, um homem culto, esteticamente formoso, esteticamente bem-sucedido, financeiramente bem-sucedido, politicamente bem-sucedido também, intelectualmente também. O homem fazia parte da alta cúpula de Jerusalém. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando do homem que trabalhava ao lado do rei. E a Bíblia diz que o Senhor entregou a Jeoaquim e deu Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor juntamente com os tesouros. E Thales, a Bíblia diz que naquele momento é formada uma reunião. E Nabucodonosor diz assim, chama todos os judeus. E chama os que são da linhagem dos nobres e os que são da linhagem real. Porque tem gente que está na cara que não serve para nada. Tem gente que a gente olha e diz, ali já não dá nada mesmo, não tem interesse com nada. Esse a gente já descarta. Mas tem uns que parecem ser uma coisa. E chegam diante de Nabucodonosor. E foi ali que eles entenderam que ser secularizado em Jerusalém é muito fácil. Viver em Jerusalém secularizado é bom demais, irmão. Viver em Jerusalém secularizado é não ir para sítio de oração, é mascar chiclete em culto, tirar foto com fazendo biquinho, com cara de cachorro na hora do culto, com emoji, fazer palhaçada na hora que o pregador está pregando, conversar o culto todo, se levantar para beber água, não dá interesse ao princípio bíblico das Escrituras. Ser secularizado em Jerusalém é fácil, leva tudo na brincadeira, afinal tenho tudo, afinal fui criado ali, afinal já fui de conjunto de criança, de mocidade, eu sou de senhora, ou sou algum irmão da igreja, já passei por tudo, eu sei como funciona a denominação de ponta a ponta. Eita! Aí chama Daniel. Aí lá vem um homem, um jovem, 18 anos de idade, e a resposta de Daniel em não se contaminar, Thales, não é tanto surpresa para os babilônicos, porque eles sabiam da cultura dos judeus. Eles sabiam. A resposta de Daniel é surpresa para os seus próprios irmãos. Porque seu nome não foi mencionado. Seu nome não foi lembrado. Seu nome não foi enfatizado e Daniel para de não vou me contaminar. Era Daniel dizendo assim, Nabucodonosor, tá vendo eles? São um bocado de crentes sem vergonha. Eu não sou igual a eles. Era Daniel olhando assim para o povo deles, está vendo vocês? Eu não sou igual a vocês. Eu estava dentro daquela corte, eu estava ali sem nome, eu estava sem notabilidade, eu não tinha tanta fama, podia ser alguém que tinha dinheiro, tinha linhagem real, tinha nobreza, mas eu não tinha tanto nome. Mas agora vocês vão passar a me conhecer como Daniel. Eu não vou me envolver. E qual é a primeira coisa que fazem com Daniel? A gente lê o capítulo 1, a gente vai ver. Deram-lhe o nome de Beltesazar. Fazia uma alusão, irmão Thales, ao chefe do panteão babilônico, da religiosidade babilônica, da religião babilônica, no caso, que era o deus Marduk, aquele que protege o rei. Então, basicamente, já tentaram secularizar Daniel na entrada. Tentaram mudar Daniel na entrada. E Daniel recebeu o nome. Mas quando Daniel chegou diante daquela reunião, eles tinham que entender que ali não era Beltesazar. Era Daniel. Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Irmão Sérgio, o que é que você está querendo dizer com tudo isso? Que Daniel, em se apresentar e dizer, eu não vou me contaminar, ele estava dizendo assim, eu não sou igual a vocês, nem sou também igual ao império. E tem mais uma novidade para dar a vocês. Vocês estão vendo a mim, eu sou como um ponto de referência de Deus dentro desse palácio. E como ponto de referência, eu estou dizendo a vocês, olhem para a Babilônia. Vocês estão igual a ela. Eita, glória. Então, o fato de Daniel dizer não, é Daniel apresentar para o povo que ele não é igual,
apresentar disparidade entre ele e o povo e apresentar igualdade entre o povo e a Babilônia. Porque o povo já estava acostumado contra os deuses, o povo já estava acostumado contra os costumes, com esse alavantu, com esse anarriê, com essa palhaçada. Já estava tudo acostumado com essa bagunça. Mas Daniel chegou fazendo uma diferença. E eu vou dizer aqui, talvez você seja como Daniel. A Bíblia diz que Deus o entregou. Deus tirou de Daniel a família. Deus tirou de Daniel dinheiro. Tanto é que a Bíblia diz assim, eu entreguei os tesouros na mão de Nabucodonosor. Dinheiro que tu tinha, Daniel, não vale na Babilônia. O teu cargo familiar também já não vale. Talvez alguém não te compreenda, alguém não te entenda. O teu nome não foi mencionado. Israel foi passado à vista e Deus ainda não quis falar de ti. Verdade. Mas hoje Deus está te dizendo assim, no meio da secularização atual, eu vou te apresentar com um caráter diferente. No meio da secularização atual, a tua notabilidade não vai ser o nome da tua família, não vai ser o dinheiro que tu tem, não vai ser a tua conta bancária, nem a tua cultura, nem a tua capacidade intelectual de aprender nada, Daniel. A tua notabilidade vai ser a minha presença na tua vida. Tem muita gente aqui que está me ouvindo que pode não ter muitas coisas, pode não ter cultura, pode não ter tanta intelectualidade, pode não ter tanta capacidade, aptidão. Tu pode não ser formado nas ciências da terra, tu pode não ter tanta cultura, mas tu tens algo que muitas vezes os poderosos queriam ter e não conseguem. Tu tens algo, Daniel, que alguém almeja, mas não tem. Tu tens algo que alguém busca e não encontra. Glória. Tu tens algo que alguém já bateu, já tentou comprar com dinheiro, já tentou comprar com paletó, com terno bonito, com ofertas gigantes, mas não tem. É verdade. Daniel, eu estou te dando uma diferença porque eu estou te entregando ao coração da Babilônia. A uns eu chamo para profetizar aos cativos, a outros eu dou os rios. A ti eu estou entregando o coração do palácio, Daniel. A ti eu estou dando o centro da Babilônia. E, irmão, está caminhando para o fim nessa breve reflexão. Deus fazendo isso com Daniel. Deus não só... A intenção de Deus naquele momento ali não era dar nome a Daniel na Babilônia. Porque só futuramente que Daniel assume um cargo de governo. De início, ele estava sendo um escravo, ele era um servo de Nabucodonosor. Então, qual era a intenção de Deus em promover aquela reunião para deixar Daniel naquela posição de evidência? Apresentar a Israel um nome. Sabe por quê? Israel só vai te dar o devido valor quando vê o caráter que você tem. Israel não vai conhecer o teu caráter na própria terra. Tem muita gente, Thales, que só vai conhecer o valor de alguns que estão aqui diante dessa secularização que está acontecendo no nosso meio, quando Deus levar para outra terra. Porque parece que a gente só ganha nome em casa quando Deus nos leva para longe. E talvez tu não estás entendendo a maneira de Deus agir, mas a reunião é Deus dizendo assim, Daniel, e alguém olhando um para a cara do outro dentro de Jerusalém, mas Daniel fez isso. Mas Daniel, aquele que ninguém conhecia o nome, aquele que profetas não o mencionaram, aquele que nenhum relato bíblico antes do seu livro vai mencionar ele, e nem nenhum dos seus profetas contemporâneos, era Deus dizendo assim, Daniel, chegou a hora de eu te apresentar dentro da tua casa. Alguém aí dentro está corrompido, alguém aí dentro está secularizado, mas chegou o momento, Thales, e você que me ouve aí hoje, de Deus te apresentar dentro da tua casa. Talvez a maneira como Deus te levou foi muito dolorosa, porque a Bíblia diz que Deus entregou. E na medida que Deus entregou, alguém entende, Deus me desprezou, Deus te entregou para te moldar, mas não perdeu o controle, Daniel. Ele ainda te governa, não é a mão de Nabucodonosor que te domina, tu estás na mão de Deus, tu estás na mão do céu. E a Bíblia diz que Deus entrega, Daniel chega lá e é chegado um momento. Em meio às dores, em meio a tudo que tu perdeste, em meio a todo o passado de cicatrizes.
que a vida de Daniel é um passado de cicatrizes para um futuro de vitória. Verdade. Então eu quero lhe dizer uma coisa aqui hoje, em meio a tudo isso, Deus está levantando, Glória. levantando aqui nesta tarde. Glória. Tem gente aqui hoje que está ferido, cansado. Tu tens lutado contra um sistema há muito tempo, mas alguém não menciona o teu nome. Tu tens sido Daniel há muito tempo ali dentro daquela corte e alguém não te viu, alguém não te enxergou, alguém não fez conta de ti, mas há muito tempo tu tens sido Daniel. E hoje é noite de Deus dizer assim, é tarde de Deus dizer assim, eu estou te levantando no meio de Israel. E estou te dando nome, porque no meio de um processo de secularização, o que nos marca e o que nos dá evidência não é a cultura, porque a cultura já não serve mais, não é o dinheiro, porque o dinheiro já não serve mais, não é nada. Quando o povo está secularizado, o que te evidencia é a presença, é a presença, é a presença. Então, nesta tarde, Deus está te dizendo, eu estou te envolvendo com a minha graça mais uma vez. Eu estou derramando sobre ti os meus talentos. Estou confirmando sobre ti a minha chamada. Estou derramando sobre ti o meu óleo. Quem não for batizado, abra a boca para ser cheio. Quem for enfermo, receba a cura de Deus como confirmação do milagre. Receba de Deus endireitamento nos ossos. Aleijado se levanta em nome de Jesus. Cego veja. Receba de Deus poder, autoridade. O evangelho que pregamos é de sinais. Receba sinal de Deus na sua casa agora. Seja cheio, cheio desta presença e se levante mais uma vez, porque chegou o tempo de você dizer assim, Deus me feriu, me cicatrizou para fazer o nome dele através da minha vida. Tu serás a plataforma de Deus na Babilônia. Assim te diz o Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a todos dessa live e eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Sérgio, vamos fazer o convite, né, Sérgio? O convite, eu estava esperando você fazer, porque tem gente aqui para, com certeza, fazer uma aliança com o céu, né? Tem muita gente aqui, com certeza, que precisa, né? Fazer uma aliança com o céu. Nós já chegamos, e você vai digitar aqui. Nós já chegamos aqui com quase 80 dispositivos aqui conectados. É a primeira live, né, gente? Primeira live que a gente fez junto. É isso. Sem a gente publicar, mas será a primeira de outras lives também. Também temos as lives do Projeto Atos. Eu quero lembrar os irmãos também sobre o Projeto Atos. Siga o Projeto Atos, que é um projeto de evangelismo, também contribua. Mas eu quero aproveitar aqui, você que está afastado do Evangelho, você que ouviu essa mensagem, você que está participando dessa live muito breve, mas eu quero saber se há alguém nesta tarde que quer renovar a aliança com Jesus, que não é crente, quer aceitar Jesus. Digita aqui nos comentários, eu quero. Digita aqui nos comentários, eu quero, eu quero. E na medida que você for digitando eu quero, nós iremos aqui pegar o seu nome, iremos apresentar em oração, e você, aceitando a Jesus, o conselho que nós damos a você é o seguinte: procure uma igreja bíblica mais próxima da sua casa, que prega o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho, e coopere lá. Aonde tem alguém para Jesus nessa tarde? Se tiver, digite aqui nos comentários, eu quero. Digite aqui nos comentários agora. Deixe Deus. Eu estou voltando para Jesus ou eu quero aceitar Jesus? Pode digitar. Eu quero aceitar Jesus. Guardando. Nós envia essa live. Envia a live para alguém que não é evangélico, você nesse momento. E coloque aqui o seu nome. Nós vamos orar também por aqueles que não são, né? Não estão na condição de aceitar a Jesus, mas já são crentes e também desejam fazer um pedido de oração, né? E assim, cadê? A irmã Bruna está se preparando para o batismo, mas ela disse que está doendo. Pastor em separação, estaremos em oração, em nome de Jesus. Povo de Deus, depois vocês vão colocando também pedidos de oração, mas vocês coloquem aqui desde já. Eu quero aceitar Jesus, quem ainda não foi crente. Onde nossa voz estiver alcançando. Quem está afastado, onde a nossa voz estiver alcançando aqui nesta tarde, eu quero dizer a você, você precisa de Cristo, você precisa aceitar a Jesus, você precisa fazer uma aliança que um dia eu fiz, o irmão Thales fez, que nós fizemos, e estamos aqui para pregar a este Jesus, que salva, que cura, que batiza, que liberta, que livra o homem do inferno, que leva o homem para o céu,
que retira do coração do homem todas as mágoas. O evangelho de poder está te esperando. O evangelho de transformação. Digite: eu quero aceitar a Jesus. Eu quero vivenciar esse evangelho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos vão digitando aí, os irmãos que ainda não forem evangélicos, vão colocando aqui: eu quero aceitar a Jesus, eu quero me render a Jesus, e a gente vai estar orando por vocês, em nome Estão alguns de irmãos Jesus. falando aqui, o irmão Roberto perguntou: irmão Thales, a paz do Senhor, qual é o seu cargo eclesiástico? Só uma dúvida. Agradeço, amo muito ouvir a palavra. Meu irmão, nós estamos aqui como auxiliar de trabalho na Assembleia de Deus no Geisel, operando com o nosso pastor Jailson Marinho, aqui no setor 7 da capital. Sou ovelha do pastor Zé Carlos de Lima. Também tenho um pedido de oração aqui, peço oração pelo meu filho Maurílio, que fez cirurgia no coração, está em Recife, esperando alta para ir para casa. Maurílio tem apenas 5 anos, os irmãos são de Alhandra. Vamos orar também, Sérgio, pelos enfermos aqui nesta tarde. Os irmãos que estão enfermos, nós iremos aqui sim orar por vocês. Mas eu quero saber aqui também, você que ainda não é crente e quer aceitar a Jesus como Salvador, digite aqui nos comentários. Sérgio, será que a irmã Ana ainda está disponível para louvar a Deus enquanto a gente faz o convite? Se ela estiver disponível, ela canta mais um hino e depois nós iremos orar pelos enfermos. Você que está sofrendo de ansiedade, você que está sofrendo de depressão, você que está com enfermidades que o diagnóstico médico é um diagnóstico praticamente uma sentença negativa para você, que não tem mais reversão. Nós iremos orar por você e cremos no poder da oração. Isso, meus irmãos, vamos digitando aqui os pedidos de oração. Você que quer aceitar a Jesus, tem gente aqui, com certeza, que ainda não é evangélico. É evangélico. Na live, e eu sei disso. Tem gente aqui que não é evangélico e precisa vir para Jesus agora. Deus está te chamando. Alguém que Deus está dando livramento de morte. Deus está dando livramento de morte. Tem alguém que entrou na live, o nome do seu perfil é VZ.branquinha. Deus está chamando essa moça. Deus está te chamando, moça, porque tem te dado livramentos de morte. Deus tem guardado a tua vida. E Deus está te chamando hoje para reatar uma aliança com Cristo, para fazer uma aliança com Jesus. Tu precisas vir para Cristo com pressa. Deus está te chamando, te chamando, te chamando e te chamando. E Deus manda eu dizer: está te chamando. Digite: eu quero aceitar a Jesus. Amém. Eu quero voltar para Jesus. Digite, porque Deus está te chamando. Deus põe no meu coração para dizer a esta pessoa que eu falei. Ela está comentando várias caras chorando, porque Deus está falando. Você precisa vir para Jesus. Eu não sei quem é você. Estou aqui nessa live, mas Deus, quando você entrou, me disse: ela precisa aceitar a Jesus. E você precisa digitar. Tem alguém aqui, Clécia Alves, ainda não é evangélica. Pode anotar. Diga: eu quero aceitar Jesus. Venha para Jesus, irmã. Venha para Jesus. Jesus está te esperando. Se levanta desse cativeiro. Deus está aqui para te abalar, para te agitar. Recebe força de Deus no dedo. Recebe força, é confirmado diante do céu e diante da terra. É confirmado a tua atitude aqui hoje. Estamos diante de Deus. Somos ministros do Evangelho. Como ministros do Evangelho, nos é conferida a autoridade. Vou te dizer, você precisa aceitar a Jesus. Eu quero ser crente. Eu quero vir para Jesus. Vamos orando. Os irmãos orem porque é guerra, irmão Thales. Vamos orar porque é guerra. É guerra. Nós estamos aqui com seriedade para pregar o Evangelho e queremos a salvação. Você que está agora aprisionado, sem força, receba forças em nome de Jesus. Que essas cadeias na tua mente se quebrem agora. Que essa força maligna que te impede de digitar seja repreendida. E que você tenha liberdade em nome de Jesus para reconciliar-se com Cristo. Você sabe que sua vida está indo de mal a pior. E você precisa urgentemente tomar uma atitude diante de Deus e mudar o trajeto da sua vida para você viver promessas. Deus tem algo contigo, já falou contigo. Tu és fruto de promessa, porque nem eras mais para tu ter vida ainda. Mas por tu seres fruto de promessa, Deus tem te livrado, te guardado, te sustentado.
e você tem a possibilidade agora de renovar a aliança com Jesus. Enquanto a irmã Ana, não sei se ela vai cantar, ela está disponível, Sérgio? Irmã Ana? Mano, eu acredito que eu não sei. Eu mandei já aqui para ela, mas eu não sei se ela tá na live. Ana, se tu tiver na live, dá um oi aqui pra gente. Pronto. Se a irmã Ana estiver na live, Na live. ela canta mais um hino, senão nós iremos já orar agora pelos enfermos. Sérgio, eu vou passar a oportunidade para você orar pelos enfermos, para Jesus repreender enfermidade, repreender ansiedade, depressão, doença, caroço. Tem muita gente no leite de UTI, tem muita gente aqui que está orando pedindo oração pelos filhos, pelo casamento também. Uma idosa também de 84 anos também está internada para Deus trazer saúde, gerar vida. E nós queremos. Meus irmãos, eu acredito que a irmã Ana não está na live. Ela deve estar em algum compromisso, mas irmão Sérgio vai orar para nós encerrarmos a live. Em resumo, não esqueça, o verdadeiro evangelho gera transformação. Se você quiser viver uma novidade de vida, não apenas goste, mas se converta. E nós queremos que, através da oração e do poder do evangelho, você pode mudar de vida. Irmão Sérgio, ore apresentando a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que está aí, eu vi o nome, vi o nome de Clécia e vi o nome também daquela pessoa que eu mencionei o perfil dela. Clécia. Vocês querem hoje aceitar a Jesus? Digitem aqui, venham para Cristo, ainda há tempo. Antes de eu fazer essa oração, eu lhe pergunto pela última vez, dá tempo. Coloquem o seu nome aqui e a gente vai orar por vocês, como prova de que vocês estão voltando para Jesus e o Senhor está convosco e vos levará para o céu quando vier buscar a igreja. Vamos orar, irmão Thales. Se as irmãs resolverem por bem digitar o nome, o Senhor Jesus vai ouvir da mesma maneira. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer por esta live, por este trabalho tão edificante. Deus, tantas vidas aqui pedindo oração. Irmã Bruna, esposa do irmão José Roberto, pediu oração também, Pai. Eu te peço que visite a irmã Bruna neste momento. Abençoe tua serva, aquele casal de amigos que sempre, quando podemos, Senhor, nos encontramos. Abençoe eles. Em nome do teu Filho Jesus, repreenda as enfermidades do útero, repreenda as enfermidades da mente, repreenda as enfermidades do coração, do corpo. Em nome de Jesus, entre com graça na saúde óssea, na saúde física, dê vigor, repreenda a fraqueza, repreenda a fadiga. Em nome de Jesus, os céus aqui nesta live. Pai, nós te pedimos que a tua mão esteja estendida sobre cada um que está aqui presente. E em teu nome, Deus, todo mal venha a ser repreendido. Em teu nome, Deus, todo demônio caia por terra. Em nome de Jesus, espírito de morte que está circulando esta moça, que está me ouvindo aqui agora, está repreendido. Recebe vida, vida, vida. Vida, receba a vida de Deus através dessa live agora, alegria para sorrir, alegria da salvação da sua alma. Seja solto dos laços do diabo, seja solto dos laços do maligno. Satanás, tu perdeste mais uma vez, tu caíste mais uma vez, tu perdeste. Deus entra na guerra para quebrar laço, para quebrar cadeia, quebrar corrente. Jesus, repreende. Quebra, Deus. Quebra, Deus. Quebra, Deus. Recebe de Deus vida e vigor, vida e vigor, vida e vigor. É tarde de vida espiritual sobre ti. Seja cheio. Mais uma vez, visita as enfermidades. Ordem conforme o teu domínio. Estabelece o teu poder e a tua unção e a tua vida, Deus, na vida de cada um deles. Sem ti somos pobres viventes sem vida. Mas eu te peço, libera a tua vida, para dar vida à nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus, eu te peço, Senhor, derrama a tua graça. Visita os teus servos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Sérgio, vamos muito obrigado. De onde o povo tá nos acompanhando, manda o povo botar a cidade aí. De onde você estiver agora, você tem alguns minutos agora para digitar onde é sua localidade, de onde é o seu estado, onde você mora, onde você reside. Coloca aqui abaixo para nós conhecermos os irmãos e mandarmos saudações para todos vocês, para encerrarmos a live.
Em nome de Jesus. Coloca Vou aí, seguir de pessoal. Monteiro Paulo. Exatamente. Coloca aí, Fernandópolis, interior de São Paulo. Um abraço. Rio Formoso, Rondônia, Eita, Itambé, irmão Thales. Itambé, Pernambuco, Maceió, Conceição da Feira, Ceará, Belo Bahia. Horizonte, Bahia, né? Bahia. O povo do Brasil tá aqui presente. Nosso amigo Augusto. Augusto, Thales, esposo de Ô, doutor. rapaz, Augusto, um abraço, Augusto. Deus abençoe, Augusto. Abraço, meu amigo. Isso é uma potência, meu amigo. Ó, o Baitaba, Arapiraca, São Lourenço da Mata, Cajazeiras, Camanguape, Campina Grande, Pernambuco, Recife. Valente, Bahia. Nos acompanhando. Povo aqui do Brasil em peso, nos acompanhando de diversos estados, do norte do país, do sul do país, do nordeste, do centro-oeste. Glória a Jesus. Que o povo está Sebastião, Alagoas, Itaitinga, Jaboatão, Ceará. Eita, a vitória de Deus, meu amigo. Coisa boa. Nós amamos vocês em Cristo Jesus, minha gente. Deus abençoe. Um abraço. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e até a próxima. E como eu sempre falo, vamos avante. Em nome de Jesus. Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Amém, Sérgio.